Feche seus olhos. Papai, neste momento, ó Deus, nós nos colocamos aqui inteiramente, completamente, única e exclusivamente, com os nossos ouvidos voltados para Ti, Pai. Que não seja apenas a nossa audição, mas que seja o nosso coração que esteja disposto a Te ouvir, Pai. Ah, meu Deus, existem pessoas aqui nesta noite que vieram buscar uma resposta, pessoas que vieram buscar uma direção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Senhor esteja preparando cada coração para receber a instrução, a orientação, a direção vinda do Senhor, Pai. Alguns precisam de ser consolados, outros precisam, Senhor meu Deus, de ser exortados, outros ainda precisam, Senhor meu Deus, de ser edificados, fortalecidos, meu Deus, com a Tua palavra, que nesta noite a Tua palavra, Senhor, ela ache guarida em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu me esvazio de mim, me encho de Ti. Te peço que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim. Eu diminuo para que o Senhor cresça, eu desapareço para que o Senhor apareça, Pai. Mas que no nome de Jesus Cristo, Pai, nenhum dos meus irmãos que chegaram aqui nesta noite possam sair da mesma forma, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Podemos assentar, queridos? Eu quero dizer para vocês ainda que hoje iniciou o nosso discipulado. Nós temos 22 irmãos inscritos no discipulado para descer as águas no próximo dia 12 de abril. Então anote aí na sua agenda essa data também. Dia 12 de abril, 9h30 da manhã, nós teremos o batismo. E logo após nós almoçaremos juntos, né? Então, será um dia glorioso, um dia onde a glória de Deus irá se manifestar de uma forma surpreendente aqui nesse lugar. Quem já veio em algum batismo sabe do que eu estou falando. Então, por esse motivo eu te convido a já reservar essa data, dia 12 de abril, no nome de Jesus. Meus irmãos, levando em consideração que hoje é o Dia das Mulheres, eu busquei de Deus uma mensagem aonde nós pudéssemos falar e trazer uma reflexão através da vida de uma mulher de Deus. Coloquei um tema para esta mensagem e o tema é: você precisa marcar a sua geração. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você precisa marcar a sua geração. E eu coloquei este tema levando em consideração a vida dessa mulher que marcou a sua geração. O nome dela é Débora, e a história dela está ali no livro de Juízes, a partir do capítulo 4, mas eu gostaria de ler com você apenas o versículo 7 do capítulo 5, Juízes, capítulo 5, versículo 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia,
assim está escrito: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Quem foi Débora? Débora foi uma mulher consagrada a Deus. Débora foi uma profetisa e juíza. Está lá no versículo 4 do capítulo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Débora foi uma mulher que tinha uma fé plena e vivia em comunhão com Deus. O versículo 6 do capítulo 4 vai dizer que Débora manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna a 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte de Tabor. Débora respondeu: está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Aqui, na hora que eu copiei aqui, colei o versículo aqui, pulou um versículo que eu identifiquei aqui, que diz aqui, ó, o versículo 8: então lhe disse Baraque: se fores comigo irei, porém se não fores comigo não irei. Ou seja, essa mulher, que era uma mulher de Deus, que cumpria o que Deus falava para ela, sem titubear, entregou o recado para aquele homem: olha, é para que você vá e derrote os inimigos. E aquele homem disse para ela: eu só vou se você for comigo. E ela, mais do que rapidamente, disse para ele: eu vou, porque eu sei quem está falando comigo. Débora, ela era uma mulher que, apesar de ser considerada a parte mais frágil, porque a Bíblia vai dizer sobre isso, que as mulheres são a parte mais frágil, ela era corajosa, até mais corajosa do que este homem do exército, que temeu. Mas ela não temeu. Ela estava inserida em uma época onde viviam tempos muito difíceis. O povo de Israel estava perdido na idolatria. O povo de Israel estava vivendo um tempo de castigo imposto pelo próprio Deus. Um tempo de muito sofrimento, um tempo de muita tribulação. Mas isso não foi suficiente para paralisar Débora. Algo muito interessante que a gente pode observar, sempre que nós estamos lendo as Escrituras, é que tempos difíceis para o povo de Deus é algo muito comum. O que faz a diferença é como que homens e mulheres de Deus se comportam diante desses dias difíceis. E é nesse momento que Israel enfrentava um tempo de catástrofe, que esta mulher se levanta, que esta mulher se posiciona, e que ela vai dizer: ei, eu estou aqui, disposta a marcar a minha geração. E então ela vai dizer: eu me levantei, e me levantei como mãe em Israel.
Mexe com o filho de uma mãe para você ver. Cadê as mães que estão aqui nessa noite? Alguém mexe com seu filho? Hã? Mexe, pastora? Mexe, Creuslene? Alguém mexe com o Pedrinho? O Pedrinho é desse tamanho. Mas para ela é o Pedrinho. E sempre vai ser. Mexe para você ver se ela não vai se levantar. E é desta forma que essa mulher se levanta. Existe uma frase que diz que quando você é despertado, você não pode evitar reagir. Deus tem falado conosco. Deus tem dia após dia nos despertado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos estar dispostos a reagir. Quem está sempre aqui na igreja sabe que eu gosto muito de contar histórias, ouvir histórias, principalmente livros de autobiografia. Sempre eu trago algumas experiências vividas por Brian, mas hoje eu quero compartilhar a história de uma mulher. O nome dela é Harriet Tubman. Esta mulher, ela era muito pobre, ela era analfabeta, viveu no período da escravidão. Essa história é uma história verídica. A história conta que as maiores humilhações ela passou. Ela sofria espancamento contínuo, ela sofria prisões, carregava pedras, era maltratada, humilhada, cheia de marcas e cicatrizes. Até que um dia chegou a notícia para ela que somente ela seria vendida para um outro senhor. Naturalmente, ela seria separada da sua família. Então, ela decide fugir. Ela foge, ela anda 160 quilômetros a pé até chegar na Pensilvânia, aonde já não era permitido mais a escravidão. E ali ela conquista a sua liberdade, mas agora ela se vê não mais escrava, mais longe dos seus. A vida dela não fazia mais sentido, porque tudo que ela queria era estar próximo da sua família e libertar o seu povo que vivia naquele jugo de escravidão. Então a história vai contar que ela se reúne junto com outras pessoas ali, que também havia foragido, e ela agora vai liderar uma equipe guiada por Deus, dirigida pelo Senhor, porque ela era cristã. Ela vai trilhar um caminho, e dia após dia, ela percorre esses 160 quilômetros a pé, para conduzir, para resgatar parte da sua família, parte do seu povo, para a libertação. Depois pesquisem a história dessa mulher. Ela ficou conhecida como a Moisés do seu povo. Foram inúmeras vidas que ela resgatou da escravidão. Essa mulher, ela decidiu marcar a sua geração. Ela foi despertada, e nesta noite Deus me trouxe aqui porque Ele quer te despertar
para que você possa marcar a sua geração. Uma pessoa que vive em estado de sonolência, que é o significado mais próximo que nós encontramos para as pessoas que não estão despertas, ou seja, elas estão em um estado de sonolência, de dormência, elas ficam inertes, elas ficam em dificuldades de fazer atividades. Quem já passou por uma cirurgia sabe do que eu estou falando. Nós temos aqui um cirurgião, pastor Otávio, e sabe que quando a pessoa está voltando ali do estado da anestesia da cirurgia, às vezes ela está com o olho aberto, mas ela não está vendo nada. Às vezes ela até está vendo, mas depois ela não vai lembrar. Às vezes ela está vendo, ela quer falar algo, quer fazer algo, mas ela não consegue. Ela está paralisada. E a grande preocupação na nossa noite de hoje é: quantos de nós estamos vivendo desta forma, anestesiados, espiritualmente falando? Não temos feito nada, não temos marcado a vida de ninguém. Semana passada eu compartilhava com os irmãos aqui que eu fiz 3 cultos fúnebres, quinta, sexta e sábado. Nós estivemos ali com os familiares dos nossos irmãos, levando uma palavra de conforto, uma palavra de renovo, de esperança. E às vezes Deus nos dá palavras específicas, mas existe uma palavra que é dita em todo velório. Chegará o nosso dia e nós também estaremos aí. E a pergunta é: como estará esta sala? A pergunta é: quantas vidas você marcou? Qual legado você deixou? Como as pessoas irão se lembrar de você? Esta noite é uma noite de despertamento, porque quando nós somos despertados, queridos, aí nós podemos em Deus realizar grandes feitos. Em Deus nós podemos fazer coisas incríveis. Em Deus nós podemos não somente marcar vidas, histórias, mas nós podemos marcar a eternidade. Em Deus, quando nós nos despertamos, nós podemos fazer coisas muito maiores do que um dia nós pedimos, imaginamos ou pensamos. Débora foi uma mulher que marcou a sua geração. Nós precisamos nos despertar para quem Deus nos chamou para ser. E aqui nós entramos num assunto que eu não quero me prender a ele, mas quem é você em Deus? Você sabe quem você é em Deus? Você sabe para o que Deus te chamou, para o que Deus te levantou? Você sabe qual que é o seu propósito de vida? Débora sabia. Apesar dela aparentemente ser uma mulher comum, que tinha um cargo importante de julgar o povo, de juíza, ela sabia que Deus tinha dado um dom a ela de ser profetisa.
precisa de ser uma porta-voz do Senhor para o seu povo. E ela não negligenciou ao seu chamado. Quantos de nós estamos negligenciando o nosso chamado? Estamos acomodados, mas nesta noite Deus me trouxe aqui para que você possa ser despertado e possa se levantar. Para ser e para viver aquilo que Deus quer que você seja e que você viva. Débora era uma líder nata, corria no sangue, e ela utilizou dessa liderança para marcar a sua geração. E a pergunta que eu preciso fazer é: aonde Deus te plantou, você tem permitido que o Espírito Santo de Deus flua através da sua vida? É porque a nossa vida não pode ser só trabalhar, ganhar dinheiro. A nossa vida não pode ser só, sabe, realizar um monte de realizações pessoais, né? Um monte de sonhos de consumo. Não, eu quero saber se aonde Deus te plantou, você tem permitido o Espírito Santo de Deus fluir através da sua vida. Onde Deus te plantou, Nicole? Deus te plantou na universidade. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir através da sua vida naquele lugar. Onde Deus te plantou, pastor Sérgio? Na Câmara Municipal de Rio Verde. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida, ali naquele lugar. Onde Deus te plantou? Pastor, eu trabalho ali na loja, eu sou balconista, eu não sei aonde Deus te plantou. Eu só sei de uma coisa: aonde Ele te plantou, é ali que Ele quer te usar. É ali que Ele quer que flua o Espírito Santo de Deus através da sua vida. Precisamos manifestar o reino de Deus aonde nós formos, aonde nós estivermos. Sabe, aquela mulher, ela manifestava de uma forma tão poderosa, de uma forma tão gloriosa a presença de Deus, que nem sempre ela precisava ir até as pessoas vinham até ela. Quantas pessoas têm vindo até você para buscar uma palavra de sabedoria, para buscar uma palavra de vitória, para buscar uma direção da parte de Deus, para receber uma oração? Quantas pessoas têm vindo até você? Você precisa ser despertado nesta noite, para que além de que Deus te leve, as pessoas também possam vir até você, para de fato serem marcadas pela sua vida. A sua obediência, a obediência de Débora, gerou um grande alinhamento com o céu. A nossa obediência gera alinhamento com o céu. O Senhor entregou uma visão para ela, o Senhor entregou uma estratégia para ela, e ela foi obediente à voz de Deus. Aonde ela colocava as mãos dela, ela fazia com excelência. Quando ela abria a boca dela, era para entregar uma palavra de destino para o povo dela. O nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Eu tenho orado muito com relação a isso. Senhor, alinha o meu coração com o seu.
Senhor, alinha o céu com a terra nesta igreja, Senhor. Não dá para nós vivermos mais aquilo que nós queremos viver, queridos. Até porque aquilo que nós queremos viver, a maioria das vezes não vai ser o que Deus quer que nós estejamos vivendo. E então nós ficamos batendo cabeça, ficamos, perdendo tempo. E nesta noite o Senhor alinhe cada coração que aqui está com o coração dele. E que no nome de Jesus nós estejamos dispostos a ouvir a sua voz e a obedecer. Baraque teve medo. Eu só vou se você for comigo. Pensa, um homem do exército poderoso com medo. Mas aquela mulher convicta falou: eu vou contigo. Só que tem um detalhe: a glória não vai ser sua, a glória vai ser do Deus de Israel, porque foi Ele que nos deu a direção, e Ele que irá à nossa frente, e que vencerá essa batalha. Ei, queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Pare de ficar com medo, porque é o Senhor quem peleja a sua guerra, é o Senhor quem luta a sua batalha. Para de ter medo, não permita com que esse espírito de covardia tome conta da sua vida, mas se apodere nesta noite desse despertar do céu e creia que aquele que liberou a palavra é fiel para te dar a vitória. Uma pessoa desperta, ela irá marcar a sua geração. Acredite nisso. Se você se despertar, se você se posicionar, você vai marcar a sua geração. E você precisa marcar a sua geração. Me prova, pastor. Te provo. Juízes capítulo 5, versículo 31. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Os que te amam, porém, sejam como o sol quando se levanta em todo o seu vigor. E então a terra teve paz durante 40 anos. Ela não marcou só a sua geração, não. Ela marcou a próxima também, porque foram 40 anos de paz. 40 anos. O povo liberto, em paz, por conta que uma pessoa entendeu o seu chamado, se despertou e se dispôs a marcar a sua geração. Hoje Deus quer te despertar para libertar pessoas que vivem na escravidão. Hoje Deus quer te levantar para trazer paz para pessoas que vivem em meio à tribulação. Hoje Deus quer te despertar para receber sabedoria do céu, estratégias do Senhor, para marcar a sua geração. Hoje é noite de despertamento. Hoje é noite de nos levantarmos e marcharmos diante daquilo que o Senhor determinar para cada um de nós. Amém? Você pode se colocar sobre os pés?
Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu contar algo para você. Hoje é noite de ceia. Daqui a pouco nós vamos sentar à mesa da comunhão. E eu confesso que eu tentei de todas as formas trazer uma palavra voltada para a ceia. Mas foi essa palavra que ardeu no meu coração. Só que quando eu estava encerrando o meu esboço, o Senhor me fez lembrar do que Ele viveu após a sua última ceia. Após a sua última ceia, Jesus, Ele vai orar no jardim chamado Getsemane. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. E o texto diz que ele vai, e ele leva 3 amigos com ele. E ele fala para os seus amigos ficarem ali, enquanto ele vai orar. Passado algum tempo, ele volta, angustiado, suando sangue, e ele vai encontrar com os seus amigos dormindo. Ele desperta eles e fala para eles: poxa, será que vocês não podem orar comigo nem um pouco? Ele volta para sua oração angustiante. E então ele vem mais uma vez e ele pega os seus amigos dormindo de novo. E ali eu acredito, Marlúcia, que ele teve uma revelação do próprio Deus dizendo para ele: meu filho, a luta é sua, a batalha é sua. A batalha não é deles, não é sua. O chamado para esse momento, para marcar a humanidade, é seu. E ele volta mais uma vez, e agora ele vai orar: Senhor, se possível for, afaste de mim este cálice. Mas, contudo, se não for possível, eu estou pronto. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E daquele momento em diante, inicia-se a sua jornada para a cruz. Não só para marcar a sua geração, mas para marcar toda a humanidade até a eternidade. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo aqui que Jesus, Ele entregou a vida dele para que hoje nós estivéssemos aqui dispostos a entregar a nossa vida para Ele. Só um glória a Deus. Eu vou repetir. Jesus, Ele entregou a vida dele para que hoje nós estivéssemos aqui dispostos a entregar a nossa vida para Ele. Oh, louvado seja Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas aqui nesta noite, Pai, que já entenderam isso. Sem tua graça
isso, que já entregaram a sua vida para o Senhor, Pai. Mas eu sei, Senhor, que tem pessoas, meu Deus, aqui nesta noite, que ainda não tomaram essa decisão, Pai. E que hoje, Senhor, através de um despertamento gerado pelo Teu Espírito Santo, decide entendendo que foi alcançado por este amor, decide entregar a sua vida para Ti, Pai. Ah, meu Deus, o Senhor tem liberdade em nosso meio, Pai. Ministra em corações agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Tem alguém nessa noite que deseja entregar sua vida para Jesus? Que entendeu que Ele entregou a sua vida por você, para que hoje você estivesse aqui, para entregar a sua vida para Ele? Levante a sua mão aí onde você está, como um gesto de rendição. Aonde está você? Você que hoje decide entregar sua vida para Jesus. Levante a sua mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa que foi tocado por esta palavra, que foi despertado pelo Espírito Santo e que hoje deseja que o Espírito Santo de Deus habite na sua vida? Levante a sua mão aí onde você está. Deixa eu orar por você. Não estou falando de religião, irmãos. Eu estou falando de entrega. Eu estou falando de ter uma vida dirigida por Jesus. Tem alguém em nosso meio? Tem alguém que está afastado do Evangelho, mas que hoje precisa voltar? Pastor, hoje eu fui despertado e hoje eu quero renovar a minha aliança com o Senhor. Eu quero viver com Ele, para Ele, por Ele. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que deseja voltar hoje? Faz um sinal aí com a sua mão, deixa eu orar por você. Não temos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua nos despertando. Então liberta-me de mim. Oh, meu Deus, eu quero ser a sua casa. Nós queremos Se você ser casa. estiver aqui, Queremos eu ser sei, morada. eu venço o pecado. Queremos marcar então nossa geração, meu Pai, até que não haja mais deixa, espaço. Senhor. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e reina o Espírito sobre a carne. Amém, meus irmãos? Vamos ceiar? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 está escrito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Pastor Otávio, vem cá, ore pelos elementos. Senhor Deus, muito obrigado por esses momentos, ó Pai, pois nós temos o privilégio de sentar à Tua mesa, Pai, e que nós possamos entender verdadeiramente, Pai, que foi o Seu sacrifício, Pai, que entregou o Seu corpo para ser moído por nós, Senhor, derramando o Teu sangue para perdão dos nossos pecados, ó Pai, que nós possamos honrá-lo e ser fiel a Ti até o final das nossas vidas, ó Pai. Consagramos agora esse pão que representa o Teu corpo, e também consagramos esse vinho que representa o Teu sangue, Pai. Que nós sejamos dignos, Senhor, de participar da Tua mesa, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, você que está em comunhão com a igreja, com esta ou com a sua igreja, você que é batizado, permaneça de pé. Você que não está em comunhão, que ainda não é batizado, pode tomar o seu assento. Este momento é o momento da igreja. Podem servir. Aguarde uns pelos outros, em nome de Jesus. João 20, e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu, e aonde estava o corpo do mestre, 2 anjos Maria viu, que lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele já não estava lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora, é quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, Maria, para eles começarem a sorrir. Diga a eles que não acabou, que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ela disse assim: ó, e senta todo mundo aqui, eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O rei ressuscitou.
já ceiou? Que agora o louvor ceia antes do culto. Momento só para eles. Eita, equipe maravilhosa. Agora é a nossa vez. Você vai pegar esse cálice e vai trocar com seu irmão e vai dizer para ele assim: olha, através deste sangue eu tenho comunhão contigo e posso te chamar de meu irmão. Fala pro seu irmão aí, ó, através deste sangue eu tenho comunhão contigo e posso te chamar de meu irmão. Amém? Através deste sangue eu tenho comunhão contigo, posso te chamar de meu irmão. Através deste sangue eu tenho comunhão contigo e posso te chamar de minha irmã. Amém? Glória a Deus. Troque aí o seu cálice com o seu irmão. Diga para ele: é por causa desse sangue, é por causa desse sangue que eu tenho comunhão contigo e posso te chamar de meu irmão. Cantamos aleluia. Oh, louvado seja Deus. Cantamos É por causa desse aleluia. sangue que eu tenho comunhão contigo e eu posso te chamar de minha irmã. Cantamos aleluia. Através desse sangue Cantamos aleluia. posso te chamar de minha irmã. Através desse sangue eu tenho comunhão contigo e posso te chamar de meu irmão. Através desse sangue eu tenho comunhão contigo. Cantamos aleluia. Amém? Amém, meus irmãos? Tomai e comer. Este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomai e bebei. Este é o meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida
ele vive, pior que ele Vamos. vive. Levante a sua voz. Como um lindo coral. Só você que crê no amanhã. Porque ele vive, Jesus. Não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom demais. Dá vontade até de ficar aqui, né? De não ir embora, né? Mas nós precisamos ir, né? Eu emendo mais um aqui. Emenda mais uma. Não, vamos caminhar para o fim. Eu queria, antes de nós orarmos pelo caderno de oração, Aleluia. nós temos algumas famílias para receber hoje, mas tem 3 famílias que irão membrar, mas estão viajando hoje. Então, terça-feira eu vou apresentar essas famílias, mas hoje eu quero receber a irmã Suelena. Vem cá, irmã Suelena, para nós recebermos a senhora. O irmão Antônio está operado, não pôde vir, mas nós vamos receber a irmã Suelena. Cadê o irmão Leandro? Estava sentado aqui, sumiu. Vem cá, irmã Suelena. O irmão Leandro estava aqui. Cadê o Wilcinho para achar ele? Será que ele precisou ir embora? Bom. O irmão Antônio está operado e aí está de repouso. Mas hoje nós estamos